É interessante a gente usar a alegria cristã como um momento de alegria cristã de verdade, para que isso sirva para a gente, nos alimente de alguma forma. Então, vamos cantar um pouco mais. Essa próxima música ela também é de nossa autoria, ela se chama Um Dia a Mais.
O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sombra, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Vamos então à palestra da noite de hoje, uma das palestras muito aguardadas, sem dúvida nenhuma. A gente está recebendo com muito prazer o Simão Pedro de Lima. Ele é de Patrocínio, Minas Gerais, ele participa da Casa do Caminho e veio falar para a gente sobre serve, perdoa e passa, educando a alma para a felicidade. Com os senhores, Simão Pedro de Lima. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que todos sejamos guardados em paz nesse nome que muito nos acalma, que é o Cristo. É uma alegria estar de volta aqui em Anápolis. Estive aqui, se não me falha a memória, em 2013 e foi
pessoal muito carinhoso, e eu fico feliz em estar aqui de volta, conversar um pouco sobre essa proposta que nos foi trazida de educar a alma para a felicidade. E nesse contexto da educação da alma para a felicidade, o servir, o perdoar e o seguir, e o passar. Na verdade, esses elementos são partes do nosso processo de aprendizagem, de aprender a entender a felicidade. Não, obviamente, não se trata de uma palestra de autoajuda, eu diria até um pouco o contrário, é uma palestra mais para reflexão, para entendermos um pouco alguns conceitos, para depois de entendermos os conceitos, cada um à sua forma, no seu momento, aplicando-os. Então não é uma receita, não é uma receita de bolo, uma receita que possa ser dada, porque o sentido da felicidade depende da pessoa, depende da sua estrutura filosófica, das escolas religiosas às quais essas pessoas se vinculam, do conceito que essas pessoas têm de vida e principalmente do conceito que elas têm a respeito delas mesmas, ou seja, o nosso conceito a respeito do que nós somos, de quem nós somos. Então não há uma receita. Até mesmo as receitas, né, essas receitas de bolo, de pães que nós fazemos, tem lá uma coisinha que faz com que ela sempre seja subjetiva. Quando nós colocamos lá uma pitada de alguma coisa, uma pitada de açúcar, uma pitada de sal, ou se não colocamos assim, tempero a gosto. Quando colocamos isso, tiramos a objetividade da receita e ela passa a ser subjetiva. Ela passa a ser aquilo que a pessoa gosta. Então, mesmo nas receitas, elas não têm como trazer um resultado uniforme, porque existe aquela partezinha que é a gosto. E sendo a gosto, cada um vai ter o seu. Da mesma forma, é entender esse conceito maior chamado vida. Porque muitos entendem a vida como se fosse o sinônimo da encarnação. Muitos entendem vida como se fosse algo que começa no berço e termina no túmulo. Entendem vida como sendo esse interregno. E, embora muitos digam que são imortais, sempre apresentam como se não fossem. E apresentam várias vidas. Nós, os espíritas, somos reencarnacionistas. E por sermos reencarnacionistas é que nós dizemos que nós só temos uma vida. Ninguém tem mais de uma vida. O que nós temos são várias encarnações. Encarnação é parte da vida, mas não é a vida. Encarnação é o ato de entrarmos na carne. No meu caso, bastante carne, né? É o ato de entrarmos na carne. E quando estamos fora dela, estamos desencarnados, mas não estamos mortos. Então a vida só pode ser uma. Desde que Deus me criou, eu vivo. Desde que Deus me criou, eu tenho a existência. E ela não acaba. Eu não sou um ser eterno, o eterno é Deus. Eu sou imortal, vocês são imortais. Todos nós tivemos um início, mas não teremos um fim. Dessa forma, como dizer que temos mais de uma vida? Nós só temos uma. Só que nessa única vida, ora nós estamos encarnados, ora desencarnados. Ora encarnados, ora desencarnados. E o que faz com que aquilo que nós chamamos de vida, que é a encarnação, seja apenas momentos da própria vida. Então, se nós ampliarmos o conceito, se nós alargarmos as definições, nós vamos perceber que o conceito de felicidade também se alarga. Porque quando eu reduzo a minha vida, uso essa forma reducionista de entender que a vida é uma encarnação, somente sentirei feliz
pelos acontecimentos da encarnação. E na encarnação, nós estamos materializados, rematerializados alguns, totalmente materializados outros. E por estarmos assim, nosso conceito de felicidade também é materializado. Também passa a ser algo material. E aí muitas vezes passamos a entender que a felicidade é a busca daquilo que nos falta. Eu vou atrás daquilo que eu não tenho, porque achando que encontrarei, eu acho que ficarei feliz. Então a felicidade passa a ser a busca do que eu não tenho. O que faz, em grande parte de vezes, que essa busca do que eu não tenho não me dá condições de valorizar o que eu tenho. E achamos que o que nos falta, uma vez conseguido, será aquilo que nos fará felizes. Isso é uma visão materializada. Porque o que nos falta? Nos falta, segundo Cristo, nada. Porque temos a vida. Como Ele mesmo nos disse, meu Pai nos deu a vida e vô-la deu em abundância. Então nós temos a vida. Quaisquer outras situações, quaisquer outras coisas, são parte da vida, mas não são a vida. Quando eu materializo o sentimento em uma pessoa, faço dessa pessoa a minha vida, e digo a ela que a amo, e por amá-la eu digo, você é a minha vida. Significa que quando ela for embora, a minha vida foi embora. Não é essa lógica que nós usamos para a existência. Eu não posso construir a felicidade calçada em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Porque todas as coisas, pessoas, circunstâncias passam, seguem, desaparecem. E a nossa felicidade dessa forma também desaparece. Então é preciso rever o conceito existencial para entendermos o que é o conceito de felicidade. Rever o conceito existencial é nos perguntar o que nós somos. Ainda não é nos perguntar quem nós somos, é nos perguntar o que nós somos. E o que nós somos? Se olharmos o Gênesis bíblico, lá no versículo 27 do capítulo 1, na parábola da criação, nós veremos que está escrito: e Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a sua semelhança os criou. Vejamos, nessa linguagem do Gênesis, nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos expressões divinas. Mas, Simão, isso está no Gênesis. E o Gênesis, nesse aspecto, é uma parábola, é uma figura de linguagem para que entendamos um conceito de vida. Então não dá para dizer que nós somos a imagem e semelhança do Criador, valendo-nos de um simbolismo apenas. Então vamos sair do Gênesis, vamos ao livro dos Espíritos, que todos nós, os espíritas, conhecemos. E vamos na questão, até a questão, ou até não, vamos na questão número 1, porque é ela que inicia. E todos nós sabemos qual é a questão número 1, porque essa ninguém esquece. O que é Deus? E qual foi a resposta dada pelos Espíritos? É a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O que é supremo? Supremo é o que está acima. Se está acima, é em comparação a algo que esteja abaixo. Porque se não fosse assim, a resposta, em tese, não seria Deus é a inteligência suprema, mas Deus é a inteligência única. Mas os Espíritos não responderam Deus é a inteligência única, responderam
Eles disseram, Deus é inteligência suprema. Então significa que existem outras inteligências para que sejam supremadas. E aí nos leva à questão 76 do Livro dos Espíritos, que todos também sabem. Como sabe a questão dele? Eu desconfio que muitos leem só até a número 1. Depois correm os olhos. Mas vejam, o que está na questão 76 do Livro dos Espíritos? Que definição pode se dar dos Espíritos? E qual foi a resposta dada pelos Espíritos? São seres inteligentes da criação. Veja que interessante. Deus é a inteligência suprema, os Espíritos somos os seres inteligentes da criação. Qual palavra se assemelha nessas duas respostas? Inteligência e inteligente. Inteligência é o quê? Substantivo. Inteligente é o quê? Um adjetivo. Vejamos que em Deus, aliás, que Deus é a inteligência, ou seja, é o substantivo, e nós somos os seres inteligentes, ou seja, temos uma qualidade advinda daquele substantivo. O adjetivo aplicado a nós deriva do substantivo que é a inteligência, que é Deus. Então Deus é a inteligência, nós somos inteligentes. Temos ou não a qualidade de Deus? Em Deus, inteligência é a perfeição. Em nós, a inteligência é a perfectibilidade. O que é perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. Nós nos aperfeiçoamos porque trazemos em nós o germe da perfeição, o que mostra que nós não somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Não ser perfeito não é o mesmo que ser imperfeito. Imperfeito, o que significa o prefixo in? Negação. Imperfeição é a negação da perfeição. Não perfeição é não possuí-la. Então nós não somos perfeitos, mas nos fazemos de imperfeitos quando negamos a perfectibilidade, quando negamos a nossa capacidade de crescimento, de evolução. Por isso, o único determinismo da lei de Deus é a evolução. A única coisa da qual não nos afastaremos ou repeliremos é a evolução. Todos nós evoluiremos. Por que todos nós evoluiremos? Porque somos seres perfectíveis, porque trazemos o germe da perfeição. Por isso o elemento é evolutivo e não involutivo. Por isso os Espíritos disseram que o Espírito, nós todos, não retrogradamos, porque não tem como retrogradar aquele ser que é perfectível, que só se aperfeiçoa. E ao perceber isso, nós já percebemos também, ou já podemos entender, que alguns chavões que nós usamos não tem como funcionar mais. Aquele chavão muito comum lá, pelo menos em Minas Gerais: pau que nasce torto, morre torto. Tem até um ditado antiecológico: pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Isso é a negação da perfectibilidade. Então, os que entendemos o processo evolutivo não podemos usar esse tipo de raciocínio, de que não tem jeito, de que não adianta mais, de que já está tudo terminado. Pelo contrário, está tudo para ser feito. Pensemos, nós somos imortais, não somos? Qual o maior espaço que nós temos na vida? O já vivido ou ainda a ser? Então, por que nos preocupamos tanto com o já vivido? Se o maior espaço que eu tenho é o da frente, porque se eu tive um início, sempre eu estarei mais próximo do início, porque eu não tenho fim. Então a maior parte da minha vida
é a parte que eu ainda não vivi. E é sempre assim será. Então isso nos dá qual ideia? Da esperança. Não da esperança que espera, mas da esperança que procura. Da esperança que vai ao encontro, e não de encontro, vai ao encontro dos objetivos. Do nosso objetivo maior, que é evoluir, aperfeiçoar, mesmo que seja por caminhos errados. No final, os caminhos nos levarão a outros caminhos certos. E é justamente esse aspecto que nós vamos trazendo para entender a encarnação. Esses caminhos um tanto confusos. Por quê? Porque se olharmos a questão 132, lá do Livro dos Espíritos, nós veremos que é perguntado aos Espíritos qual a finalidade da encarnação dos Espíritos. É uma pergunta interessantíssima, porque pensemos, nós somos seres espirituais, concordam? Acho que não. Somos seres espirituais, não vou perguntar de novo. Somos seres espirituais, criados no mundo espiritual, concordam? E quando evoluirmos no mundo. Então por que eu tenho que vir para o mundo material? Se eu sou um ser espiritual, criado no mundo espiritual e evoluído para ficar no mundo espiritual, por que eu desvio de rota? Por que eu tenho que vir para esse tanto de matéria? Por que eu tenho que encarnar? Foi isso que Kardec perguntou. Por que não sempre na esfera espiritual? E os Espíritos responderam a Kardec: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Vejam, então nós não evoluímos no mundo espiritual? Evoluímos, lógico, é a questão 230 do Livro dos Espíritos. Se no estado errante o espírito pode evoluir. E eles respondem: sim, em teoria, em conhecimento. Mas só o contato com a matéria permite ao espírito colocar em prática o conhecimento que adquiriu. Ou seja, devolve a gente para a carne de novo. Se olharmos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de São Luís, ele vai dizer que o espírito, para evoluir, precisa encarnar para, através de ações materiais, desenvolver-se. E o que nós temos no aspecto material que não teríamos no mundo espiritual? Considerando que ao nascermos, reencarnarmos, nós esquecemos da nossa estrutura anterior, que é uma bênção. Porque aí eu acho que estou começando do zero, não é estou começando de novo. Estou começando do zero. E aí acho que sou dono de tudo a partir daquele momento. Então o que mais eu tenho na vida material? O apego. Os pronomes possessivos são os que mais usamos na vida material. Minha casa, meu carro, meu filho, minha esposa, meu marido, meus pais, meu irmão. Veja, o meu, que na verdade deveria ser uma forma denotativa: este irmão, este pai, este carro, eu uso de uma forma possessiva: meu. E aí nós pensamos, como dizer meu se eu não sou dono das pessoas? Mas Simão, isso é amor. Não, isso é apego. É amor, é apego, é amor, tá, é amor, apegado. Veja, por quê? Porque se me deixar, eu sofrerei, e o que eu não quero é sofrer. Então, por favor, não me deixe. Isso é egoísmo.
Porque a questão não é ele ir embora, a questão é eu ficar. Não é ela ir embora, é eu ficar. Perceberam? Amor materno, irmão, esse não é egoísta. Imagina, temos ali, até quando eu cheguei, o Ricardo me acompanhou, eu falei, vamos entrar pelo fundo, que é mais, lá está mais tranquilo. Aí eu entrei, uns 400 meninos trombando aqui na frente, foi tranquilo, ótimo. Mas é ótimo mesmo que criança é assim. Se fosse como aqui, todo mundo sentadinho, a gente ficava preocupado. Mas eles estão lá, vocês estão ouvindo, não estão? As mães estão ouvindo, não estão? Imaginemos duas criancinhas, 4 aninhos lá, cujas vozes chegam aqui para as mães. E de repente escuta-se um choro. Saem as mães correndo. Saem duas correndo, porque são 2 filhos. Saem as duas correndo, chega lá, uma põe a mão no peito e fala, graças a Deus, é o filho da outra que está chorando. Perceberam? Não, Senhor, mas não. Mas eu vou vai, mas com o coração aliviado. Então veja, isso é apelo, porque é meu filho. É amor, não há dúvida, materializado. Mas percebamos, no mundo espiritual dá para eu dizer, é meu? Saiu de mim? Não dá. Aqui eu acho que dá. Porque ao corpo gerar outro, a um corpo gerar outro corpo, entende-se aquele corpo gerador que o corpo gerado é dele. O corpo sim, mas o ser que habita ou que se conjumina não é. Como dizia o Cristo, o corpo do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então aqui nós vamos aprendendo a amar de forma apegada e vamos aprendendo a desapegar. Então veja a importância do convívio. Eu desconfio que Khalil Gibran deve ter lido essa questão 132, porque quando ele vai falar para as mães, para os pais sobre os filhos, ele diz, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Veja. E os pais sabemos disso, porque os pais dizemos o quê? Que nós criamos nossos filhos para... Mas esquecemos de perguntar ao pai o que é mundo, a mãe. Porque se eu perguntar o que é mundo, ela fala minha casa. Não está errado, vai criar os filhos para o mundo. O detalhe é o conceito de mundo. Então isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso nos afasta do senso de felicidade, porque o medo da perda da convivência faz com que eu não valorize a própria convivência. É fácil entender isso. Desculpe minhas mães, eu exemplificar por mães, mas quando eu disser mãe, leia-se pai, mãe, avô, ou entenda-se. Filho mora fora, vai estudar fora, fica lá uns 3, 4 meses fora, e aí tem um feriado prolongado, o filho vem para passar o feriado com os pais, com a mãe, com o pai, e aí vai ter um feriado sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E ele chega na sexta-feira, na quinta-noite ele chega, e a mãe abraça, que bom que você veio, e aí ela dá aquela carinha de tristeza, e o filho fala, mãe, o que foi que está acontecendo? Eu já estou pensando no dia que você for embora. Está mensurando a terça-feira e não está valorizando a sexta que chegou. E isso não é só com o filho, não. Nós ficamos na sexta-feira eufóricos pelo fim de semana, mas ansiosos pela segunda que já vai chegar. Ainda tem sábado e domingo na frente, a gente não percebe isso. Então esse imediatismo, esse medo de alegrar-se, nos faz de se alegrar, faz com que a pessoa sofra, faz com que a pessoa se entristeça.
Então esse conceito é que nós precisamos desenvolver. E aí então, percebendo que somos espíritos imortais, o senso de felicidade se confunde com a própria imortalidade. Se eu me vejo um espírito que estou na matéria por hora, estou aqui, melhor dizendo, encarnado por hora, eu sou mais do que isso. E as coisas que aqui acontecem serão elementos que me afetarão, mas eu continuarei existindo, apesar dessas coisas todas. Então isso é conceitual. E ao incorporar esse conceito, nossa visão começa a se ampliar. Não é eu deixar para depois, já que eu sou imortal, então dane-se esse momento. Não tem como dizer isso, porque a encarnação, lembremos do verbo utilizado pelos Espíritos na questão 132. Deus vos impõe a encarnação, com a finalidade de nos fazer progredir. Então, a vida material não é para ser desprezada também, porque ela é necessária. Tanto é que Deus nos impõe a encarnação. Simão, então acabou o livre-arbítrio. Se Deus nos impõe, vamos entender o verbo impor. Mais uma vez, crianças. A criança pequenininha, acometida de uma doença, vai ao médico, é diagnosticada a doença, é feita a prescrição do medicamento, e nessa prescrição está uma injeção. E a criança, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, sabe o que é injeção. E sabe que esse negócio lá em Minas, esse trem, dói. Mas dói com gosto. E ela diz para o pai: eu não tomo esse trem. E o pai fala: toma. Não tomo, toma, não tomo, toma, não, ai. Tomou porque os pais impuseram. Por que impuseram? Porque era necessário. Ela não abarcava além da dor. Da mesma forma somos nós. Eu não vou encarnar, vai. Não vou, vai. Não vou, fui. Porque é necessário. Porque nós não abarcamos além da dor. Nós não entendemos o porvir. Nós não entendemos a imortalidade. Então é preciso revestirmos-nos de uma aparente mortalidade para valorizarmos a própria existência, a própria vida. E aí lidar com as situações. O apego é uma delas. E não adianta eu encontrar essa definição para o que eu sou, se eu não caminhar para o quem eu sou. O que eu sou? O espírito. Mas quem eu sou? Ou seja, como eu estou? Que nível eu estou? E isso é fundamental. É fundamental, conforme vemos na questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu falo que é uma pergunta, deve ter sido mandada por algum brasileiro, porque é uma pergunta interessante. Ela é uma pergunta que quer o menor esforço para atingir o maior resultado. Porque veja uma pergunta: qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Veja, o meio prático. O que é prático, como diz a música? Mas que seja eficaz. O que é eficaz? Que dê resultado. Veja, qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E a resposta que os Espíritos deram: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o meio prático. Esse é o meio mais fácil que nós temos para nos realizar na vida. É o meio mais prático, é o meio mais simples que nós temos para vencermos na vida. E é o meio que menos utilizamos. Em vez de nos autoconhecer, nós queremos conhecer os outros.
E esse autoconhecimento, nós temos 3 formas, 3 mecanismos, 3 meios para auferirmos. Seja pela autoanálise, que é a sugestão que Santo Agostinho dá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Pela dor, pelo sofrimento, porque nos acorda, nos aclara. Mas temos também, que é o usual, pelo convívio com o semelhante. E é no convívio com o semelhante que eu vou me descobrindo, me conhecendo, e aí sim, no convívio com o semelhante, eu vou servindo, eu vou perdoando, mas nem sempre vou passando, porque eu fico cobrando. O convívio com o semelhante é que vai me dizer quem eu sou. Em vez de analisar o semelhante, eu passo a analisar a mim em função das minhas reações ante as ações do meu semelhante. É fácil perceber isso. Como é que nós somos entre estranhos? E como é que nós somos entre conhecidos? Como nos comportamos na rua? Como nos comportamos em casa? Lógico, não em Anápolis, mas em outras cidades. Na rua, por favor, muito obrigado. Não seja por isso. Você primeiro, não há de quê. E em casa, cala, sai, senta, some, dá sossego, sempre na forma imperativa. Mas na rua não. Por favor, com licença. Pois não, muito obrigado, eu de nada. E em casa, veja, quem nós somos? O de casa ou da rua? O de casa. Porque na rua nós nos mostramos como queremos que as pessoas nos vejam, e em casa nos mostramos como nós somos. Então vejam o quão importante é a convivência para que nós nos descubramos, para que nós nos avaliemos, para que nós nos conheçamos, convivendo com as pessoas, mas não em função dos atos das pessoas, em função dos meus atos reativos aos atos alheios, aos atos das outras pessoas. Em vão nós nos lançaremos à felicidade sem o pleno conhecimento de nós mesmos. E nesse contexto, a convivência é a escola bendita. Não há escola melhor de autoaprendizado do que conviver com as pessoas. Voltemos ao estranho e ao próximo. Alguém aqui trabalha em comércio, loja, vendendo, sábado à tarde, 2 horas da tarde, quinto dia útil, ou sexto dia útil, que o quinto ainda não dá, no sexto dia útil. Acordou de manhã, atrasado, não tomou café, chegou lá na loja, muita gente já comprando, e aquilo foi o sábado todo, 2 horas da tarde, 14 horas, uma fome, porque não deu tempo nem de parar, estou guardando a última peça na prateleira. Chega um cliente, desconhecido, nunca vi, e diz assim: senão você está fechando a loja? Essa loja não fecha, faça favor, vamos entrar. Fique à vontade, escolha o que você quer, pode procurar. E a pessoa fica ali meia hora, 40 minutos e fala assim: olha, engraçado, eu não estou conseguindo achar assim o que eu quero, porque eu estou acostumado a comprar com a minha esposa junto, e ela não veio. Segunda-feira eu volto aqui e olho melhor. Por favor, está aqui meu cartão, me procure, faço questão em atendê-lo, pode me procurar. Foi embora, guardou a última peça, foi embora para casa. No outro sábado, a mesma coisa. Está ela lá guardando a última peça de roupa, 2 horas da tarde, com fome. Chega um cliente, conhecido, amigão, vizinho, colega de turma,
e fala assim: Simão, você já está fechando a loja? Estou. Volta segunda-feira. Por que aos estranhos eu levo a consideração e a educação, e aos próximos não? Vejam como é sério. Por que eu não paro para analisar? E assim fazendo, que estado de felicidade eu estou criando? Se quanto mais próximo eu sou, mais distante eu me faço. É tão significativo, é tão forte, que quando passamos por uma pessoa na rua e não a percebemos, não a vemos, por qualquer motivo que seja, e essa pessoa nos vê, ela diz: você não vai me cumprimentar, não? Você dormiu comigo por acaso? Quer dizer, quem dorme junto se cumprimenta. Marido e mulher são dois estranhos. Porque, veja a lógica: intimidade e indiferença. Então isso é preciso pensar. É preciso pensar por quê? Porque a justificativa que muitos dão, a explicação que muitos dão para isso, é a rotina. Simão, mas isso é rotina. Tá, vai indo, até que não tem jeito, é rotina. E eu pergunto: o que é rotina? Rotina é fazer a mesma coisa sempre. Vocês almoçaram hoje? Almoçaram ontem? Quinta-feira também almoçaram? Sexta-feira? Terça-feira, desculpa? Quarta? Vão almoçar amanhã? Mas todo dia vocês almoçam? Isso é uma rotina danada. Como é que vocês aguentam almoçar todo dia? Dormiram a noite passada? Atrasaram? Dormirão essa noite? E assim ainda adoram dormindo toda noite? Mas que rotina é essa? Vejamos, se rotina fazer a mesma coisa sempre, nada disso seria prazeroso. E no entanto é, não é? Tem algo mais prazeroso do que dormir às 6 da manhã? Justamente a hora que querem que a gente acorde? E você fala: meu Deus, o que eu mais quero no mundo, para mim a maior felicidade é poder dormir mais 5 minutos. E a gente faz isso toda noite, não é? E por que não é rotina? Então a rotina não pode ser fazer a mesma coisa sempre. Mas rotina nos dá algo cansativo, não dá? A rotina não é algo que nos deixa um tanto desanimados, não é enfadonha a rotina. Mas eu já sei que rotina não é mais fazer a mesma coisa sempre. Então o que é rotina? Há uma letra de uma música. Isso meu pai me falava, da década de 70, obviamente eu não tinha encarnado ainda nessa época. Eu estava em projeto. Ou estava encarnado em outra encarnação ainda, não sei. Mas há uma letra que diz: todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Conhece essa letra? Onde é que está a rotina? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde é que está a rotina nessa letra? Todo dia? Faz tudo sempre igual? Não. A rotina está no sorriso pontual. Quando que eu sorrio? Que eu dou um sorriso, melhor dizendo. Quando eu tenho vontade, porque o verbo sorrir ele é efetivo. Quando eu dou um sorriso? Quando eu tenho vontade. Vontade é pontual? Eu tenho a mesma vontade toda hora? Então o sorriso nunca pode ser pontual. O sorriso só pode ser quando eu tiver vontade de sorrir. E quando eu transformo um sentimento em algo mecânico, desaparece o sentimento. Isso é rotina. Rotina é quando eu sinto a mesma coisa, quando faço as mesmas coisas. Mas quando eu coloco sentimentos novos em atitudes antigas, elas nunca são rotineiras. A minha fome nunca é a mesma, e meu cansaço nunca é o mesmo. Por isso o sono nunca é o mesmo. Por isso a comida nunca é a mesma. Vejam, isso é rotina. É quando eu reduzo o acontecimento ao sentimento, e isso gera estado de tristeza.
E a convivência vai me mostrar que não é para ser rotineira. A convivência não é para que as coisas se acomodem, é para que as coisas se modifiquem. Então envelheceremos juntos, sim, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos de casado. Conversem com essas pessoas. Quem elas acham as pessoas mais bonitas? O marido acha a esposa acha o marido mais bonito. Mas com 80 anos, sim, porque eles aprenderam a envelhecer os olhos na medida que o corpo alheio se envelhece. E aí estão sempre na mesma proporção. Estão sempre chegando à mesma ideia de beleza. Porque o sentimento vai ser renovado. Isso é a convivência. Que faz com que as pessoas se alegrem mesmo não estando perto uma da outra. Mas porque tem um sentimento seguro em relação a uma em relação a outra. Como diz até também uma letra de uma música cantada pelo sertanejo universitário, que já deve ter uns 15 anos que está na universidade, mas tudo bem, que diz que para estar junto não precisa estar perto. Quando eu preciso estar perto para me sentir junto, eu não tenho sentimento, eu tenho dependência. Isso é a convivência que vai me ensinar. E aí eu vou construindo esse conceito de felicidade. Já vou percebendo que felicidade já não é mais uma dependência de alguém. Que felicidade não é mais um sentimento direcionado, interesseiro por alguém. Que felicidade já não é mais um elemento material. Mas, Simão, como não se dizem os Espíritos que a felicidade não é desse mundo, por isso que não tem jeito de ser feliz nesse mundo? Tá, tudo bem, vamos pensar melhor. Quantos mundos nós temos? Só dois. Não, só dois. Orbes são vários, são inúmeros. O mundo são dois, é o mundo material e o mundo espiritual. Só esses dois. Veja, se temos só os dois, o mundo material e o mundo espiritual, e a felicidade não é deste mundo, ela é de qual? Do outro. Este mundo é o material, não é? Se a felicidade não é deste mundo, ela é do mundo? Perfeito. Nós somos de que mundo? Então por que estão reclamando da felicidade? Se a felicidade é do mundo espiritual e eu sou do mundo espiritual, a felicidade é minha, estando eu onde eu estiver. Mas por que dizem que a felicidade não é deste mundo? Porque eu quero procurá-la neste mundo, e eu não vou encontrá-la, porque ela não está nesse mundo, ela está em mim. O que nos leva a uma outra letra de música. A impressão que eu fico ouvindo música direto, mas de certa forma assim, porque eu fiquei 4 horas e 45 minutos viajando para cá. Olha que eu escutei 4 CDs. Então, de fato, eu até ouço muita música. Mas há uma letra de uma música que eu chamo de um tratado existencial, que foi escrita por 2 filósofos, chamados Renato Teixeira e Almir Sater. E o tratado existencial deles é uma letra chamada Tocando em Frente. E lá eles dizem: cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Cada ser em si. Mas nós buscamos em outro. Por isso não encontramos. E eu desconfio que eles devem ter lido, acho, é uma impressão assim, muito especial, a questão 614 do Livro dos Espíritos. Porque lá nessa questão 614, fala-nos que a lei natural é a lei de Deus. E dá um objetivo para essa lei. Pergunta-se: o que se entende por lei natural? Os Espíritos respondem: é a lei de Deus, criada para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Veja que interessante. É a lei de Deus criada para a
felicidade do homem. Lei natural, vamos partir das leis físicas para entendermos as leis morais. As leis físicas, uma lei, sei lá, a lei da gravidade, ela foi feita para a nossa felicidade, porque senão estaríamos literalmente boiando, voando, embora alguns até simbolicamente voam, em tudo, mas vejam, é para a nossa felicidade. A lei de Newton, dizendo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, é para a nossa felicidade, porque não precisamos ficar disputando espaço, só vai caber um mesmo. Então já vai mostrando comedimento. A lei de ação e reação, toda ação gera uma reação contrária de igual força, igual potência. O que nos mostra que é para a nossa felicidade, porque aquilo que eu fizer, volta. E as leis morais que os Espíritos nos trouxeram, lei de adoração, lei de liberdade, lei de sociedade, lei do trabalho, as 10 leis morais, para a nossa felicidade. E o interessante é que, se não, Deus é eterno, logo suas leis são eternas. Deus é imutável, logo suas leis são imutáveis. Se a lei natural é lei de Deus e ela foi feita para a felicidade, esse aspecto é imutável, esse aspecto é eterno, o que nos leva a pensar sobre a felicidade. Tudo que existe um contrário, para tudo que existe um contrário, há um término. Por que o escuro acaba? Porque surge o claro. O claro acaba, surge o escuro. A ausência de um, surge do outro. Por que o seco acaba? Porque há como molhá-lo. Por que o molhado acaba? Porque há como secá-lo. E assim vamos. As dicotomias. Então tudo que apresenta o contrário tem término. Justamente porque o contrário surge. Agora, aquilo que não tem contrário, não tem término, pela impossibilidade da outra existência. E aí pensemos, qual é o contrário de felicidade? Tristeza? Como é que fica a alegria nessa história? Tristeza é contrário de alegria. Eu estou alegre ou eu estou triste. Não dá para ficar tristemente alegre. Estou alegremente triste. São antagônicos. Porque quando a tristeza acaba, só tem espaço para alegria. Passa a tristeza, passa a alegria. Quando eu estiver muito alegre, ponha um pouquinho de calma, você vai se entristecer. Quando você estiver muito triste, põe um pouquinho de tranquilidade, você vai se alegrar, porque isso acaba e surge outro. Então alegria e tristeza se antagonizam. Tristeza não é contrário de felicidade. Infelicidade, mais uma vez, o prefixo in significa negação. Então não é contrário à felicidade, é uma negação da felicidade. Tanto que na questão 614 diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E por que ele é infeliz quando se afasta da lei de Deus? Porque a lei de Deus foi feita para a felicidade. Então não é contrário. Então felicidade não tem contrário. Não tendo contrário, ela nunca acaba. Eu sou feliz estando alegre ou estando triste. Eu sou feliz, porque a felicidade é a essência. E vida? Qual o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nasce, morre. Nascer, morrer. Viver tem contrário? Não tem. E nem negação em vida. Não existe. Então veja, vida também não acaba. Se vida não acaba e felicidade não acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. O fato de eu viver já me confere ser feliz, mesmo que eu passe pelas situações de tristezas, mesmo que eu negue a felicidade. E quando eu nego a felicidade? Quando
Me afasto da lei de Deus. Veja, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. E aí precisamos de uma outra questão, a 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então pensemos, façamos o silogismo. Se a lei de Deus é para a felicidade do homem, e a lei de Deus está na consciência, logo a felicidade está na consciência. O que nos mostra que a felicidade é um estado interior. Por isso eu disse que eles andavam lendo o livro dos Espíritos. Porque cada ser em si carrega o dom de ser capaz de toda sabedoria. Então felicidade é um estado interior. Se é um estado interior, quem é o responsável pela infelicidade? Cada um de nós mesmos. O que nos leva agora já a entender que as pessoas não me tornam infeliz. Sou eu que me torno infeliz. E nesse diapasão, podemos pensar agora sobre a mágoa, sobre o ressentimento, sobre o perdão. O verbo magoar, já conjugaram? Já fizeram essa conjugação? É pronominal, reflexivo. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, nós nos magoais, ele se magoa, mas veja. E como é que a gente conjuga na prática? Ele me magoa. E o correto seria eu me magoei. Eu posso dizer eu me magoei com a atitude dele, mas eu não posso dizer a atitude dele me magoou, porque mágoa é decisão minha. Mágoa é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra. Não vai dar certo. Diz André Luiz: conservar a mágoa é permanecer na sombra. Veja, e aí eu digo, essa pessoa me magoou, não quero mais saber de você, você, não. Eu me magoei com a sua atitude, você pode mudar a sua atitude, e eu posso mudar a minha forma de sentir, mas fui eu que me magoei, não ela me magoou. Imaginemos Jesus, questão 625 dos Espíritos, não é isso? Qual o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Significa que ele é guia e modelo. Guia a gente segue, modelo a gente copia. Então Jesus é para ser seguido e para ser copiado, é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem dúvida. Atitude de Jesus, Ctrl+C, Ctrl+V, dá certinho, porque está no livro dos Espíritos, questão 625. Vamos trabalhar a mágoa e vamos trabalhar com Jesus essa mágoa. Jesus escolheu 12 apóstolos, 12, os melhores da turma. Ele escolheu, e ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Então está claro, ele escolheu. E a dedo mesmo, foi apontando: Natanael, Bartolomeu, João, Tiago de novo, outro Tiago, Simão de novo, Simão, e assim por diante. 12 homens excelentes. Um trai, o outro nega, 9 fogem. Tomou. Um se suicidou, o outro ficou lá acompanhando a crucifixão. Então ficaram os 9 fugiram, incluindo o que mudou. Jesus se apresenta para eles depois da crucifixão. Não se apresenta? Eles em portas fechadas lá em Jerusalém, e Jesus se apresenta e eles vamos dar um corte. Vamos imaginar nós nos apresentando a eles. Eu me apresento a eles e vou dizer o quê?
Tudo bem. Como eu sou um bom mineiro, esse é o pago que você me dá. Tudo bem, a hora que eu precisei de vocês, mineiramente, pode deixar. Quando precisar de mim, vocês vão ver. Aliás, não vão ver. Jesus lá, o que ele disse? A paz esteja conosco. Não havia motivo para se magoar, para dizer, vocês me magoaram, vocês, quando eu precisei. A paz esteja conosco. Ele entrou em Jerusalém, ovacionado, aplaudido, puseram flores no chão, ramos, tapetes, e ele chamado de rei, Hosana, rei, rei. Alguns dias depois, a mesma turma se transformou em turba, e dizia o quê? Crucifique. Ele é levantado, é içado ao madeiro, e lá de cima, no madeiro, ele olha para as pessoas, vamos dar um corte, nós lá agora. Estou lá na cruz e olho e falo o quê? Turma. É assim, né? É esse o reconhecimento que vocês me dão. Turma de ingrato. Eu estou te vendo, eu conheço a filha já. E você está aqui, tá? Tudo bem. Deixa comigo. Pode deixar. Tudo bem, eu voltarei. O que Jesus disse quando estava no madeiro? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazer. Vejam as diferenças. Havia motivo para se magoar se fôssemos nós? Havia motivo para nos magoarmos? No nosso conceito, sim. E diríamos o quê? Culpa deles. E Jesus não se magoou. Porque a mágoa é indicativo de egoísmo. A decepção com a atitude de alguém é indicativo de egoísmo. A frustração é indicativa de egoísmo. Por quê? Por que eu me magoei com ela? Porque ela não fez o que eu queria que ela fizesse. Ela não me atendeu. Veja, egoísmo. E por que Jesus não se magoou? Porque ele não era egoísta. Ele não esperava das pessoas nada além do que elas lhe dessem. E nós esperamos das pessoas o que nós queremos que elas nos deem, e não o que elas podem nos dar. Por isso a mágoa é indicativo de egoísmo de quem sente. E o perdão é uma grande virtude. Talvez uma das maiores das virtudes para seres não evoluídos. Porque os seres evoluídos não trabalham com essa ideia. E é fácil entender isso. Quando que eu preciso perdoar alguém? Quando esse alguém me ofender. E quando eu me ofendo com alguém? Quando eu estou no nível desse alguém. Uma criança chega aqui para mim, criancinha, 5 aninhos, chega correndo aqui, olha para mim e fala: você está demorando muito, eu já não aguento mais. E põe língua para fora. A mãe faz assim, vem correndo. E se fosse uma mãe mineira, ela diria assim: mão do céu, desculpa, nossa, perdoa meu menino, nossa, não sei onde. Não. Que isso, deixa para lá, é criança. Eu perdoei essa criança? Não. Por quê? Ela não me ofendeu. Porque ela é uma criança e eu sou um adulto. Eu estou acima do nível dela. Agora, se fosse o contrário, a mãe veio, não correndo, pé de pé, e chega nos consolo. E aí ela diz: Simão do céu, eu não sei onde estava com a cabeça, me desculpe. Desculpe. Por que eu desculpei? Porque ela me afetou. Ela me ofendeu. Eu me ofendi. Então eu dou desculpa, eu perdoo. Ou seja,
um ser evoluído se ofende, ele precisa perdoar? Mas por que Deus, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem? É o auto-perdão. Porque eu ainda preciso trazer de fora aquilo que eu não consigo trabalhar por dentro. Eu não consigo ainda me perdoar. Eu começo a trabalhar com culpa. Eu começo a trabalhar com autocomiseração. Eu começo a ter pena de mim mesmo. E aí eu preciso que alguém me liberte disso, quando na verdade eu precisava eu mesmo me libertar. Me auto-perdoar para que eu possa crescer. Mas como eu não tenho essa força, eu busco de fora. E aí ela se transforma numa virtude. Porque imaginemos o dia que eu conseguir ofender Deus. De duas uma. Ou Deus não é Deus, ou eu virei Deus, para igualar a Ele. Então eu preciso pedir o perdão de Deus. Eu preciso me perdoar para eu entender o amor de Deus. Porque enquanto eu trago a consciência culpada, eu me atemorizo com Deus. Mas quando eu alivio a consciência, eu me aproximo do amor de Deus. Porque dizia João, Deus é amor. E amamos a Deus. Mas quando temos a consciência culpada, ou seja, o sensor e sansor que está na consciência, ou estão na consciência nossa, está indicando que algo eu preciso fazer. Então eu preciso me perdoar. Como entender isso? Paulo de Tarso é um excelente exemplo de auto-perdão. Ele perseguia os cristãos, conseguiu a carta de prisão para ir a Damasco. No caminho para Damasco, o que acontece? Cai do cavalo, literalmente. Caiu do cavalo. Cai do cavalo e escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Qual foi a resposta de Paulo para Jesus naquele momento? O que queres que eu faça? Veja, se ele trabalhasse com a culpa, com a autocomiseração, o que ele diria? Senhor do céu, estou enrolado agora. O que vai ser de mim? Eu não sou digno de... E aí vai. O que queres tu que eu faça? Foi a resposta de Paulo. Auto-perdão. Senhor, tá certo, vim perseguir, mas eu estou vendo que eu estou errado. E agora eu vi que é outra lógica. O que eu tenho que fazer? Acabou a conversa. Vá a Damasco, lá lhe será dito o que fazer. E ele foi. Foi. E naqueles dias da sua cegueira, Jesus se apresenta para Ananias. Em sonho. Ananias dormiu. Jesus diz: Ananias. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Um parêntese. Os discípulos do Cristo têm uma característica marcante: estão sempre disponíveis, sempre dispostos. Vamos nos colocar no lugar de Ananias, madrugada, dormindo. Simão, agora não, Senhor, 5 horas, me ajuda aí. Não, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vá à casa de Paulo, de Judas, na rua direita. Lá tem um servo. Senhor, diz Ananias, quem está lá é Saulo. Ou seja, eu estou ficando doido. Nosso perseguidor. E Jesus diz para ele: eu sou. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Em outras palavras, fica quieto, seu canto, deixa que eu mesmo mostro. Fica você falando mal de Paulo. Reduza-se ao seu trabalho. Em outras palavras, foi isso: resta aí, deixa que eu falo. E Paulo reconheceu isso. Porque quando disseram do evangelho, ele diz: temos esse tesouro em vasos de barro. Veja, Jesus disse: ele é o vaso que eu escolhi,
para depositar no Evangelho. E Paulo aceitou. Temos esse tesouro do Evangelho em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Ou seja, eu aceito ser um vaso, mas de barro. Auto-perdão. Do outro lado, vamos analisar Pedro. Negou Jesus, não negou? Homem forte, firme, disposto, disponível. Alguém há de me trair? Serei eu, Senhor. Serei eu, Senhor. Senhor, diz Pedro, nunca estarei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. E Jesus vira-se para Pedro e fala: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Ou seja, vão te fazer cair. Querem fazer-te deitar como o vento deita o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais: hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E Pedro faz o quê? Nega as 3 vezes. Discordando de Jesus, o quê? Negar. E negou 3 vezes. E sai amargurado, chorando, e fica sempre amargurado, chorando. Jesus se apresenta para Maria de Magdala. Ela chega aos apóstolos, bate a porta trancada, entra e diz: eu vi o mestre. Qual foi a fala de Pedro? Como tu dizes, eu vi o mestre? Como aparecer para você, mulher? Em outras palavras, vai aparecer para mim. Ou por outro lado, como assim aparecer? Ah, eu neguei. Não vai aparecer para mim. Culpa. Jesus se apresenta. Se apresenta, todos lá, ele diz: a paz esteja convosco. E Jesus sempre chamou Pedro, João e Tiago para andar com ele. Andava sempre um pouco mais os 3, os outros 9 ficavam, ele levava os 3, e naquela hora Jesus não chamou Pedro, João e Tiago à parte. A paz esteja convosco. Mas estavam 10, porque Tomé não estava, e Judas obviamente não estava. E Jesus e os apóstolos contam para Tomé que Jesus havia aparecido, e ele diz: eu não acredito, só acreditarei se porventura tocá-lo. E Jesus se apresenta de novo para eles, e Tomé estava junto. Pedro também. Jesus diz: a paz esteja convosco, e diz: vem, Tomé. Não falou nada com Pedro. Vem, Tomé, toca-me. Toca-me na ferida. Tomé tocou, e ele diz: mestre, Senhor. E Jesus fala: acreditaste, porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados que nada veem, e os que acreditam sem nada ver ou tocar. E Pedro lá de lado observando isso. Neguei, agora aguento. Vão para Galileia. E lá Jesus, depois de muitos dias, conversando com vários, ele, no meio da conversa, ele fala: Pedro, amas-me? E Pedro está duvidando de mim. Eu neguei. Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E continua a conversa com todos. E dá uma outra parada e fala: Pedro, amas-me mais do que estes? Aí Pedro já dúvida novamente, já perguntou. Neguei. Aguenta. Amo, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E a conversa segue. E lá no finalzinho Jesus se vira para Pedro e fala: Simão, filho de Jonas. Não foi mais Pedro. Pedro é apelido. Ele chamou pelo nome completo: Simão, filho de Jonas. E eu abro parênteses. Eu tenho nome composto? Muitos têm. E há nomes compostos que não têm hábito de serem chamados de forma composta. Por exemplo, a minha mãe, quando me chamava Simão: ô Simão, eu tinha que fazer alguma coisa para ela. Ir a algum lugar, né, na época de criança, ir na mercearia, na venda, comprar alguma coisa. Como dizemos lá em Minas, eu tinha que fazer um mandato para ela. Quando ela falava o apelido, que não vem ao caso, alguma coisa eu ia receber, alguma coisa ela ia me dar. Mas quando ela chamava Simão Pedro, alguma coisa eu tinha feito que ela já sabia, eu nem imaginava. E aconteceu o que com Pedro? Simão, filho de Jonas.
E aí ele se assustou. Amas-me mais do que todos? E Pedro responde chorando: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. E nesse momento caiu a ficha de Pedro. Lógico, caiu a ficha, não está no texto. Caiu a ficha de Pedro. Quantas vezes Pedro negou a Jesus de boca? Quantas vezes Jesus pediu para ele reafirmar o amor de boca? Já tinha resolvido o problema. E aí Pedro entende que não estava sendo culpado, que Jesus não estava deixando de lado, ele estava se deixando de lado, ele estava se autocomiserando, ele estava se penalizando, e não Cristo. Quando ele descobre isso, ele sai a pregar. Mas tu é um daqueles que negou. Neguei. E me machucou, me doeu, me maculou. Não neguem. Veja, ele fazia do seu erro a plataforma de ação, mas precisou um tempo para isso, precisou um tempo para se auto-perdoar. Ele esperava o perdão de Jesus, e Jesus demonstrou a ele que Jesus não daria o perdão a ele, porque Jesus não se ofendeu com ele. Pedro é que se ofendeu pelo que fez, caberia a Pedro se auto-perdoar. Então, na convivência, perdoe-se e segue. Continua convivendo. Não é levar ao outro ou buscar do outro, é tirar de si. Dar o passo, apesar do erro. Um erro em clima de acerto não é um erro propriamente dito, mas uma tentativa frustrada em acertar. Isso é que precisa ficar claro. Não é buscar o perdão, é responsabilizar-se e buscar sanar o erro. É o levantar a cabeça, é o não se fazer vítima da vida, porque a vida não vitimiza ninguém, a vida não dá nada para ninguém, a vida tem efeito devolutivo, ela devolve para a pessoa aquilo que a pessoa dá para a vida. Se a pessoa é aberta para viver, a vida é abundante para ser vivida. Se a pessoa se fecha, a vida não se aproxima. Se a pessoa é disposta, a vida se disponibiliza, porque a vida reage, a vida nos dá de volta o que nós damos para ela. Com todo respeito, até gosto do ritmo, Zeca Pagodinho, gente boa, a música é muito boa, o sentido da música é perfeito, mas o conjunto da letra precisava ser pensado, porque ele disse uma coisa dizendo outra, óbvio. Deixa a vida me levar, a vida leva a ele. Melhor se dissesse: vida, deixe-me levá-la, vida, levo-a eu, porque sou eu que levo a vida. Sou eu que construo a vida, sou eu que faço a vida, porque o Senhor da vida me deu a vida para eu vivê-la. Gosto muito dos meus companheiros cruzeirenses lá de Belo Horizonte, no Skank. Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, não vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, eu vou levar a vida para onde eu quiser. E aí é onde me aproximo do pensamento de Gonzaguinha. Somos nós que fazemos a vida como der, puder ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Auto-perdão. É isso que nós fazemos. Ante as dificuldades, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Outra letra de música. Então pense, é preciso perceber esse mecanismo. E mais uma vez chegamos àqueles dois filósofos, Alvin Sater e Renato Teixeira. Não mais no cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, mas quando ele diz: penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que é compreender a marcha? Estou dirigindo um carro, ele perde força, eu preciso colocar uma marcha de torque,
Então eu coloco lá uma primeira marcha, uma segunda marcha, porque dá torque. Eu sei que ele precisa de força. Eu preciso de velocidade, eu preciso colocar uma marcha longévola. Então eu coloco uma marcha quinta, uma marcha sexta, para que tenha longevidade. Eu compreendi a marcha e os acontecimentos da viagem eu domino, porque eu compreendi a marcha. É só seguir em frente. A vida da mesma forma. Há momentos que eu preciso de força, há momentos que eu preciso de deslanche. Eu preciso compreender a marcha. E qual é a marcha da vida? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. É o que está escrito lá no Dogma do Sr. Allan Kardec. Essa é a dinâmica da vida. Então penso que viver a vida seja simplesmente compreender a dinâmica da vida, compreender a marcha e ir tocando em frente. Esses caras são magistrais. Como um velho boiadeiro que, levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Boiada não se leva, boiada se toca. Vida não se toca, vida se leva. E eles fizeram a inversão. Porque quando compreendemos a marcha da vida, é mais fácil viver do que tocar boiada. Por isso ele diz, levando a boiada, vou tocando os dias. Porque já entendi de tal forma como é que a vida funciona, que é só tocar. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Estrada eu vou, sou aprendiz. Estrada eu sou quem ensina. Porque todos nós temos o que aprender, todos nós temos que ensinar. Estrada eu vou, aprendo com os outros são a estrada. Estrada eu sou, os outros aprendem comigo. E essa é a dinâmica do crescimento. Aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Serve. Isso é servir. É eu passar o que sei, é buscar o que não sei. E assim que oferir o que não sei, passar para aquele que ainda não sabe. Estrada eu vou, estrada eu sou. E a vida é confusa. Discernir os acontecimentos se faz necessário. E aí temos o refrão da música: compreender as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, as homofonias, as palavras homófonas, sons que se assemelham, massa, maçã, manhã, manhã. Porque a vida ela não está muito clara. Eu preciso de discernimento. Eu preciso saber o que é manhã, preciso saber o que é manhã. Eu preciso discernir sabor de massa, sabor de maçã. Porque se eu fizer o discernimento, eu faço as melhores escolhas. Então não é um jogo de palavras. Há um motivo de estar aquele jogo. E as dicotomias aparecem. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Impermanência é uma das causas de sofrimento. Tudo no mundo é impermanente. A única coisa permanente é a impermanência. A única coisa que nunca muda é que tudo muda. E nós queremos a estabilidade no mundo instável. E achamos que a estabilidade seria a felicidade. Não. Aprender a conviver com a estabilidade é a felicidade. Como dizia o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver em abundância, mas sei viver em penúria. Isso é um senso de justa posição que nos confere a felicidade. E o ponto-chave para a gente encerrando é danado, porque gerúndio é um eterno presente. Quando eu falo encerrando, quer dizer, não sei que hora vai terminar. Eterno presente, gerúndio. Mas veja, é preciso que nós entendamos esse existencial e essa essência. É preciso que nós entendamos que a felicidade precisa ser trabalhada em dois níveis. Que a vida material é importante, que a vida espiritual é importante, e uma não expulsa a outra. É o que vemos lá na questão 722 do Livro dos Espíritos. A pergunta diz: a felicidade parece ser relativa à posição que ocupamos. O que traz a felicidade de um pode ser a significar a infelicidade de outro. Existe uma medida única de felicidade? E os Espíritos respondem de uma forma belíssima: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral,
a consciência tranquila. Perfeição. Para a vida material, a posse do posse. Posse é direito de uso, não é propriedade. A posse do necessário, ou seja, está precisando, usa, não dá para usar. A posse do necessário. E o que é necessário? Necessário é diferente de desejável. Necessidade é diferente de desejo. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. Certa vez, Platão foi concitado a responder justamente isso. Diferenciar necessidade e desejo. E ele disse: durma no chão por um mês, passe a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo. Ou seja, necessidade é dormir, onde é desejo. Necessidade é comer, o que é desejo. E é isso que os Espíritos servem, trabalhar com a necessidade. E eu me valho de um grande filósofo das crianças, Balu, o urso do Mogli. Também assisto desenho animado, só ouvindo isso. O que dizia Balu ensinando a viver Mogli? Mogli a viver, desculpa. Também assisto, né? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, por isso eu uso e vivo o necessário. E aí precisamos avaliar o que é necessário. E o que é necessário? Jesus nos falou no encontro que ele teve em casa de Lázaro com Marta e Maria. Marta cuidando dos afazeres domésticos. Se fosse Betânia em Minas Gerais, ela estaria lavando os trem. Como Betânia não era em Minas Gerais, então cuidando dos afazeres domésticos. E Maria sentada ali aos pés do Cristo ouvindo. E Marta disse: Senhor, não vê que eu estou aqui atarefada? E Maria aí parada, despeça-a para que ela possa me ajudar. E Jesus vira-se para Marta e fala: Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só te é necessária. Essa que Maria escolheu, a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada: o aprender a viver, o entender a vida. Trem, todo dia tem para lavar. O aprendizado é muito. Isso é discernir o necessário e o desejável. Nem sempre o que eu quero eu preciso, mas o que eu preciso eu também tenho que querer. Mas nem necessário, não necessariamente o querer vai trazer o que eu necessito. Então é preciso discernir o que eu necessito do que eu quero, do que eu desejo. E talvez com o necessário não precisamos do desejar. E a maior parte das nossas aflições está no não conseguir o desejo. A necessidade a gente sempre consegue. E a vida moral foi a segunda parte da resposta. Para a vida moral, a consciência tranquila. Ou seja, o interior. O interior é o elemento chave da nossa existência. Como dizia o Cristo nas parábolas do reino. Todas as parábolas que ele falou sobre o reino de Deus, ele falava de interioridade. O reino de Deus é semelhante ao homem que jogou as redes e pegou peixes grandes e pequenos. Peixe se pega onde? Dentro da água. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou a semente, e vindo o inimigo à noite, semeou o trigo. Semente se semeia dentro do suco da terra. O reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro enterrado no campo. Onde é que está o tesouro? Enterrado. O reino de Deus é semelhante a uma pérola. Onde se acha uma pérola? Dentro de uma ostra. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa e pôs o fermento, e a massa cresceu. Fermento age, é de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. As parábolas do reino todas são de interioridade, porque Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. E onde está escrita a lei de Deus? E para a vida moral, o senso de felicidade é justamente o quê? A consciência tranquila, ou seja, viver a lei de Deus. Tão simples. E assim valorizamos a vida. Assim a vida toma outra dinâmica. Nós passamos a ter outra concepção. E não é mais
esse interregno, que eu digo que começa no berço, termina no túmulo, que eu acho que agora acabou tudo. Não. A gente começa a perceber que a vida é muito mais. E ao fazer isso, nós valorizamos mais a vida. Nós damos valor mais a nós, aos outros. E entendemos que, apesar da tristeza, a felicidade permanece. Porque eu permaneço, porque eu sou verdade. Há um fato, encerrando, agora encerrarei, não estarei, não colocarei no gerúndio, encerrarei. Eu não sei se o fato aconteceu, eu afirmo que o fato é verdadeiro, eu só não consigo garantir que tenha acontecido. Que ele é verdade, mas eu não sei se aconteceu. Você vai entender. Porque é história de internet. Recebi pela internet. Internet também é cultura. Algumas vezes. Não, muitas vezes. O problema está no inculto que lê a internet, que acaba sendo dominado por ela. Porque a tecnologia foi feita para aproximar quem está distante, mas infelizmente as pessoas estão usando para distanciar quem está perto. Recebi uma mensagem que dizia o seguinte, que um homem queria vender um sítio, e ele andando pela rua se encontrou com um poeta, Olavo Bilac, e disse: poeta, eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem, será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou lá um papel e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. A propriedade é cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão e oferece na varanda a sombra tranquila das tardes, e quando amanhece é banhada pelo alvorecer. Passado alguns dias, o poeta se encontrou com o homem e perguntou a ele: e aí, vendeu o sítio? Nem pensei mais nisso, depois que eu li o anúncio que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Muitas vezes nós só valorizaremos e entenderemos o que é felicidade quando alguém nos fala o quão felizes nós somos. Quando alguém nos mostra o quão bela é a vida que temos, nós passamos a valorizar. Não esperemos que alguém redija um anúncio para dispor da nossa vida. Vamos trazê-la para nós e vivê-la com muita intensidade, com muita vontade, nos momentos de tristezas, nos momentos de alegrias, sabendo que todas as duas estão supletadas pela felicidade, que é o fato de sermos imortais. E dessa forma, viver é servir, viver é perdoar, e viver é passar, caminhando sempre para frente. Agradeço a vocês pela paciência de ficar aí me ouvindo essa 1h15. Desculpe por ter avançado 1 minuto, esperava 1h14. Agradeço de coração. Como mineiro, minha maneira de agradecer, algumas vezes alguns espíritos dizem que é muito doutrinária, mas a minha mineirice está um pouco mais forte. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague por estar aqui recebendo de uma forma tão carinhosa alguém que mal vocês conhecem. Deus abençoe a todos vocês, que o fim de semana seja agradável e que a vida de vocês seja vista por vocês para viver cada vez mais. Muito obrigado. Oh,